Olá, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Pela maravilhosa graça do Senhor, aqui estamos para juntos desfrutarmos desse precioso alimento que o Senhor graciosamente armazenou através do seu profeta para que fosse distribuído nesse devido tempo. E aqui estamos desfrutando novamente do assim diz o Senhor. E o Senhor, através da mensagem que Ele tem nos enviado, tem nos preparado para este momento glorioso em que Ele estará vindo para nos levar à glória com Ele, qualquer hora dessas. E diz o mensageiro que nós devemos vivermos antecipando cada dia, cada hora, cada instante, esta hora, esse bendito dia glorioso do retorno de Cristo. Eu quero com vocês aqui nesta noite, que dentro da mensagem é a semente do tempo do fim, e quero voltar para a primeira vinda do Senhor. E nós encontramos que na primeira vinda de Jesus, ali estavam aqueles astrônomos, ou seja, aqueles magos que compreendiam muito acerca de astrologia, e eles viviam observando os corpos celestes. E nós sabemos que antes de Deus fazer qualquer coisa aqui na Terra, Ele primeiro declara no céu, através dos corpos celestes. E nós encontramos esses três reis, esses magos, vindo para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele rei bebê estaria nascendo aqui na terra, e a Bíblia nos diz que eles seguiram aquela estrela. Mas, na verdade, haviam três estrelas, e elas se alinharam e juntas se tornaram a grande estrela que eles seguiram. Os astrônomos cristãos dizem que isto estava significando aquelas três raças de pessoas que estavam por sobre a face da terra, e que ele estaria vindo para morrer por eles. As únicas três raças que existem, na verdade, é o povo de Cão, Sem e Jafé. E então, logo depois que este evangelho for propagado por toda parte, por todo o mundo, o Senhor virá, o Senhor retornará. É a palavra. Então nós estamos aqui olhando para a primeira vinda, o alinhamento daquelas três estrelas se fundindo numa, e aqueles três reis seguindo. E, segundo a interpretação, as três raças estariam vindo para salvar essas três raças. Parece realmente perfeito, né? Porque nós sabemos que o número perfeito de Deus
é 3. E, de fato, nós cremos que há um 3 de perfeição, mostrando a Trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estaria se manifestando em um homem. E nós sabemos que Jesus Cristo foi este homem perfeito, porque todos os demais que haviam vindo e que estavam tipificando a ele, todos eles falharam. Todos eles pereceram, morreram. Mas estava vindo um que não podia morrer. Ali estava a perfeição, que nem mesmo a morte poderia tocá-lo. A Bíblia diz que ele se levantou da morte. Então, nós cremos na numerologia de Deus, sabemos que o 3 é o número da perfeição, todos nós sabemos disso. Deus é conhecido pelos seus números. 3, perfeição. 5, graça. 7, um número conclusivo de Deus. 8, eternidade. 24, número de adoração. 40, número de tentação. 50, nós sabemos que foi o Pentecoste, o jubileu. Então, os números de Deus são perfeitos. Mas pouco antes do nascimento de Cristo, então nós tivemos estas 3 estrelas que formaram aquela estrela da manhã que estava refletindo a vinda de um Cristo, de um Salvador que viria para salvar o mundo, um perfeito. E o que aconteceu? Exatamente conforme as Escrituras haviam dito que aconteceria. E agora nós estamos vivendo num tempo em que 5 estrelas, isto cientificamente comprovado, se alinharam com o mundo. E o que 5 significa na numerologia de Deus? Está falando de graça. E cada vez que aquelas estrelas aparecem, então algo está por tomar lugar aqui também por sobre a face da terra. Porque primeiro Deus anuncia nos corpos celestes e depois isto é evidenciado aqui por sobre a face da terra. Agora eu te pergunto, você sabe o que tem acontecido depois do alinhamento destas 5 estrelas? Apenas olhe e veja o que tem acontecido. Todas as coisas angustiantes que estão profetizadas na palavra para esta hora final na qual estamos vivendo, todos estes desastres por todos os lugares, que nós ficaríamos aqui o tempo todo enumerando, mas eu sei que todos vocês estão super informados acerca dos últimos fatos que têm tomado lugar aqui por sobre a face dessa terra, todo sentido. Agora recente, né? Tivemos aí terremotos e vulcões que estão aí assolando a humanidade, e agora esses tornados, né, vindo e causando um rastro de destruição, coisas que não eram comum
e que estão se tornando comum para as pessoas hoje. O que é isto? Eu te digo, são o princípio das dores. Terremoto por todos os lugares. E isto aconteceu depois do alinhamento destas 5 estrelas, né? Estão aí acontecendo. E essas coisas que estariam por tomar lugar, conforme está profetizado na palavra, que estariam tomando lugar. E através desta mensagem que o Senhor tem nos enviado, nós temos podido ver que nós estamos verdadeiramente vivendo a última hora. E Deus disse que nestes últimos dias Ele apresentaria um povo lavado no seu precioso sangue. Um povo predestinado por Ele desde antes da fundação do mundo para ser o corpo dele aqui hoje por sobre a face desta terra. E se Deus assim o disse, então isto tem que se cumprir, isso tem que se materializar. Passa os céus, passa a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. E nós estamos vivendo exatamente no tempo em que essas 5 estrelas se alinharam para novamente trazer as Escrituras a cumprimento. E nós sabemos que, assim como aquelas 3 estrelas, quando se alinharam, estava trazendo o cumprimento das Escrituras, da vinda do Messias, Cristo, em sua primeira vinda. E agora, nessa última hora, a mesma coisa acontece, porque Deus não muda a sua forma de agir, de operar, de atuar. Então, nós temos o cumprimento das Escrituras de Malaquias 4, que haveria uma mensagem que traria de volta a fé dos pais, a fé dos filhos, para trazer novamente a presença de Deus através da coluna de fogo, aqueles mesmos sinais prometidos para a hora, prodígios, maravilhas. Jesus encena novamente através do seu corpo, através do seu povo, dos seus filhos, manifestando-se o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jeová do Antigo Testamento, desfechando no Jesus do Novo Testamento. E nós sabemos que só através do seu precioso Espírito, estamos falando do precioso Espírito Santo, só através do seu Espírito nós poderíamos ter a revelação divina de Cristo para esta hora na qual nós estamos vivendo. Nós sabemos que Deus sempre tratou com profetas. Deus sempre se manifestou através desses vasos que foram predestinados, que nasceram para ser o instrumento de Deus aqui, por sobre a face dessa terra. E nós sabemos que, como aquelas 3 estrelas estavam significando a perfeição do Pai Celestial, a Trindade se tornando uma aqui na terra entre nós, os ofícios de Deus se tornando um único ofício. Então, eu me pergunto, e agora, o que sucede?
o que sucede é que a Igreja do Deus vivo, através da mensagem precursora da sua segunda vinda, estão se unindo sob a palavra de Deus. E os céus astronômicos estão, sem sombra de dúvida, anunciando que a hora está verdadeiramente à mão. Você pode até não crer nisso, mas isto é a palavra de Deus. Isto é o que está prometido para esta hora. E o que está acontecendo, eu posso dizer isto, amigos, a igreja está surgindo. Deus terá uma igreja sem ruga, nem mancha, nem mácula, porque é uma igreja predestinada. Ele terá um corpo que refletirá toda a sua glória nesta hora na qual nós estamos vivendo. E eu creio que todos estes sinais que temos podido ver, tanto no natural quanto no espiritual, estão mostrando verdadeiramente que a hora tem chego e que o momento está verdadeiramente à mão. Mas somente o Espírito Santo pode verdadeiramente lhe mostrar, pode verdadeiramente te dizer o que está verdadeiramente acontecendo nesta hora. É a hora em que o assim diz o Senhor, quanto a todos os seus mistérios que estiveram ocultos nele desde antes da fundação do mundo, seriam dados a conhecer. E Deus não fez isto às escondidas, não. Quando foi para o Senhor revelar o mistério dos 7 selos ao seu profeta, aqueles mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos estes anos, então Deus permitiu até que a ciência registrasse isso. E eu quero aqui rapidamente, porque o tempo é curtíssimo, mas isso é só para nós darmos mais uma pinceladazinha no assunto. E isto foi noticiado pela revista Life do dia, no ano de 63, e ela diz assim que foi um círculo, uma nuvem, um círculo subindo da terra na forma de um nevoeiro, e que quando isto aconteceu, foi diretamente para a montanha e começou a formar um círculo indo para o oeste, da direção de onde havia vindo. Depois de algum tempo, a ciência descobriu que estava ali provavelmente com 48 quilômetros de altura e 40 quilômetros de largura, exatamente no círculo de uma pirâmide. Então isso foi registrado, isso foi fotografado. Eles só não compreenderam o que era aquilo e o que aquilo queria dizer. Mas Deus, através do seu profeta, revelou que naquele nevoeiro, naquela nuvem que se formou, que foi os 7 anjos de Deus que vieram, cada qual com um mistério dos 7 selos. Ele diz assim, que Deus veio a ele e disse, vire esta foto para a direita. E quando ele virou a foto para a direita, ali estava Jesus, exatamente como ele esteve
Ali nas 7 eras da igreja, aquela cabeleira branca, mostrando a sua suprema deidade, que ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o supremo juiz de toda a eternidade, estava lá de pé para confirmar a mensagem desta hora. A mensagem de que haveria luz no tempo do entardecer. E é exatamente isto que é, meus queridos amados. É exatamente esta manifestação sobrenatural, Deus vindicando a revelação de todos esses mistérios. E isto aconteceu lá no Monte Pôr do Sol, exatamente no tempo do entardecer, no tempo do pôr do sol. Portanto, esta é uma mensagem do pôr do sol. Estamos vindo através do ocaso da história, estamos vindo através do ocaso das profecias que estão sendo cumpridas nesta hora. A Bíblia diz que haverá luz no tempo da tarde sobre o monte pôr do sol. E esta luz do entardecer de Deus veio, e ela está vindicando-se a si mesmo através desta mensagem que veio para preparar o coração dos verdadeiros filhos e filhas de Deus para aquele glorioso dia do arrebatamento. É fato que Deus e Cristo são um. Isto está em Apocalipse capítulo 1, a suprema deidade, a suprema autoridade, não um outro Deus. A Bíblia nos diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja, ali estava ele agora manifestado através desses 7 anjos, formando, através desta nuvem, o próprio rosto do Senhor Jesus Cristo para vindicar esta mensagem do entardecer. Você sabe o que aconteceu ali no Monte Pôr do Sol? Foi Deus, meus amados, cumprindo a sua palavra prometida outra vez, em Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7, nos dias do soar da voz do 7º anjo, com a mensagem para a última era da igreja, se cumpre exatamente tudo aquilo que o Senhor prometeu. São Mateus, São Lucas 17:30, e nos dias da voz do 7º anjo, quando ele se manifestar, se cumprirá todos esses segredos de Deus. Que hora bendita é esta, meus amados! Oxalá é a minha sincera oração nesta hora. Você possa parar um pouquinho. Assim como o Senhor se manifestou de uma forma tão sobrenatural na sua primeira vinda, Ele tem feito a mesma coisa nesta hora, na sua segunda vinda, no seu retorno, através desta mensagem, para preparar o coração de uma igreja, de um povo que será o seu corpo, que será a manifestação do seu Espírito para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. Ele nos tem prometido que ele teria um corpo sem mancha, sem ruga, sem mácula, e que seria o corpo da sua noiva. E eu creio que estes sinais que estão acontecendo estão nos mostrando que Cristo está verdadeiramente à mão para nos levar à glória com Ele. Ele está vindo para apanhar a sua noiva. Oxalá você possa parar um pouquinho e refletir acerca destas coisas e tomar uma posição. Deus abençoe
o seu coração. Deus ilumine, através do seu precioso Espírito Santo, a sua alma, para que você possa ver o mover de Deus, o mover do seu Espírito para a hora e o tempo no qual nós estamos vivendo. Deus abençoe os vossos corações.